E ainda na Vila das Arpias, o Prota ensinava as arpias como cuidar de suas penas enquanto fazia uma demonstração escovando as asas de uma delas. E é claro que todas estavam querendo também. E logo depois, Illy aparece na cabana do Prota dizendo que estava suja com algo muito pegajoso. E Glenn diz que isso parece com a teia de aranha ou algo assim. Mas ele diz que um banho na fonte das águas termais ajudaria ela a tirar facilmente isso do seu corpo. Então ela logo convida o Prota para ir tomar um banho com ela nas águas termais, mas Safie fica com muitos ciúmes depois de ouvir isso. E em seguida as outras arpias aparecem com a mesma coisa pegajosa. Então Glenn resolve investigar a origem do problema junto com Safie. Eles estão caminhando pela floresta e suspeita que isso é obra de uma aranha. Safie alerta Glenn, pois aranhas são boas em fazer armadilhas, quando de repente Glenn cai em uma. E na mesma hora uma garota monstro-aranha se revela como Aranha. E pelo visto ela é uma velha amiga de Safie. Ela é dona também de uma empresa especializada em roupas. Ela se aproxima de Glenn e ele pergunta o que ela está fazendo ali na floresta. Aranha explica que ela está procurando uma jovem arpia com penas raras. E por isso está colocando armadilhas em toda a floresta. Então Glenn explica para ela que a arpia que ela procura não é selvagem e vive em uma vila próxima. Então a aranha e eles vão até a vila. E quando a aranha vê a arpia, ela fica louca querendo ver suas asas. As duas fazem uma grande confusão em toda a floresta e Tissalia vai reclamar a Glenn sobre a confusão causada pela aranha. Mas Safie afirma que ela é uma boa pessoa e que logo a bagunça acabaria quando ela conseguir ver as asas da garota arpia. Logo Tissalia também comenta que Safie deveria estar sofrendo muito por estar ali, já que sua espécie não resiste a climas frios. E durante a noite, Glenn pede que Safie relaxe um pouco e vá até as águas termais com as outras garotas. E no dia seguinte, ela vai às águas termais, enquanto Aranha faz uma consulta com um médico, dizendo que não está se sentindo muito bem. Então Glenn examina ela e diz que somente é um resfriado. Aranha começa a elogiar Glenn, dizendo que ele é muito bom no que faz e agora entende por que Safie gosta tanto dele. Ela diz que vai passear um pouco por aí e convida Glenn para ir junto. Então Glenn observa ela de longe enquanto ela andava pela floresta e vendo que ela estava bem, ele decide ir embora, mas cai em outra armadilha dela. Ela revela que não está nem aí para ele e somente está curiosa em saber se ele e Safie têm um caso, pois ela é invejosa e diz querer dividir Glenn com Safie se for o caso. Glenn fala que os dois somente trabalham juntos. Cara, mas eu não faço ideia qual é o segredo que esse médico tem para fazer essas monstrinhas ficarem tão loucas. Aranha logo se empolga e tenta beijá-lo, mas logo Tissalia aparece e arrebenta a teia que o prendia. Ela diz que não permitiria que a aranha interferisse na relação dos dois, já que ela afirma que vai se casar com Glenn, mas a aranha começa a insultá-la. E quando elas estão prestes a lutar entre si, Safie aparece. Ela fala que Glenn não tem tempo para namorar e ele é um médico sério que só quer ajudar as suas pacientes. E depois de repreender as amigas, ela leva o médico embora. E mais tarde naquela noite, enquanto Safie e Glenn sentam para tomar uma bebida, ela finalmente revela seus sentimentos a Glenn, dizendo que o ama e diz que entende seus sentimentos e que ele não precisa retribuí-la, mas Glenn também fala que gosta da sua companhia enquanto bebe junto com ela, e ela fica toda boba. Quando de repente, tremores acontecem, interrompendo o clima do casal. A vila inteira se reúne do lado de fora com medo de testemunhar a deusa gigante que está marchando em direção a eles. Eles não sabem o que fizeram para irritá-la e estão dispostos a aceitar a sua punição. Porém, Tissalia se recusa a tal destino para ela e seus amigos. Então todos se encarregam de trabalhar juntos para evacuar a aldeia, enquanto a voadora mais rápida, Illy, é enviada para a cidade de Glenn para falar com Lady Skadi. Glenn e os outros juntam seus pertences e decidem voltar para a cidade antes que a deusa possa se aproximar mais. Mas quando eles saem, percebe que Tissalia desapareceu. A poderosa Centauro escapou para enfrentar a deusa gigante sozinha. Tissalia pensa que se ela eliminar a deusa literal, não há como Glenn recusar casar com ela. Parece clichê, mas ela está disposta a tudo só para ter esse cara. Mas Safie e Glenn conseguem chegar até ela bem a tempo e impedi-la de fazer qualquer besteira. Assim que eles começam a andar mais uma vez, a gigante os alcança. E a primeira coisa que a gigante faz é dar um espirro com tanta força que toda a área da floresta ressoa na brisa. A gigante estava aparentemente doente. Ela se apresenta como Dione Nephilim e estava se aproximando da aldeia porque tinha ouvido falar que lá havia um médico que poderia tratá-la. As técnicas não convencionais dele, às vezes muito inadequadas, conseguiram se espalhar tão longe e agora até gigantes estavam pedindo
pedindo para conhecê-la. Depois de Glenn examinar a gigante, ele descobre que ela está com um simples resfriado. Ele oferece um remédio à gigante e também pede à aranha que faça algumas roupas quentes para que ela não andasse no frio. E depois de quase escorregar entre os, Glenn finalmente concluiu a avaliação e decide voltar para casa. E depois de reabrir a clínica, Glenn e Tissalia se encontram para jantar, o que Tissalia acha que é um encontro. Ela começa a explicar como queria arriscar sua vida por ele, mas Saf aparece para limpar sua barra. A luta por Glenn continua com um incêndio, com talvez todas as garotas monstros querendo sua atenção. E no dia seguinte, todos se reúnem para a cerimônia de comemoração, onde Glenn percebe algo de errado com a cauda da Lady Skadi. Enquanto Skadi faz um discurso, ela desmaia na frente de todos. Assim que ela cai no chão, Glenn e Saf correm rapidamente para ajudar ela e leva ela para o hospital central. E mais tarde, ela recebe a visita de Glenn e Saf no hospital para saber exatamente o que estava acontecendo com ela. E mesmo que eles tenham dado ajuda preliminar a Skadi, já que não eram seus médicos, eles não tinham nenhuma ideia de como estava a sua saúde. E imediatamente ao entrar no local, Glenn parece se tornar muito próximo de Skadi, enquanto deixa Saf com muita raiva. É explicado a Glenn e Saf que, apesar de sua fisiologia resistente de dragão, Skadi tem uma condição rara que acabará com sua vida em breve. Ela tem um câncer de dragão ou algo assim. Porém, não é tão simples resolver, pois Skadi não tem interesse em ser curada. Ela quer que a doença se espalhe eventualmente e a mate. Esse caso era complicado demais até para ela lidar. E mais tarde, Kunai confronta Glenn e pede para ele ajudar Skadi. E uma vez dentro do quarto de Skadi, Glenn ouve a voz de Skadi pela primeira vez e descobre que ela tem uma aparência de uma jovem. A Lady relutante concorda em ser examinada e revela o tumor no seu peito que começou infiltrando suas veias e alternando seu fluxo sanguíneo. Ela acredita que está pagando pelos pecados de seus ancestrais dragões depois de suas ações durante a guerra. Por isso ela está arrependida e não quer ser tratada. Ela quer morrer sabendo que sua morte acabaria de uma vez por todas com os pecados de sua família. Mas independente disso, Glenn usa seus métodos questionáveis e examina a garota dragão e verifica todos os seus sinais vitais, percebendo que a cirurgia pode resolver o problema. E imediatamente Glenn pede permissão à doutora dela para realizar uma cirurgia complicada e ela concorda. Skadi, mesmo com medo, ainda precisa ser convencida e eles precisam de pelo menos mais um cirurgião. Glenn pede à aranha que use suas habilidades de costura para ajudar a consertar as veias danificadas dela. A aranha se recusa a princípio, mas logo aceita quando percebe que usaria uma roupa de enfermeira igual a Saf. Honestamente, acho que ela tem alguns problemas sérios, hein? Os preparativos para a cirurgia cardíaca finalmente começam e todos estão prontos para a cirurgia, exceto a própria paciente, pois ela nem aceitou em ser operada, então toda aquela preparação parecia inútil. Kunai tenta convencer a sua mestre a fazer logo a cirurgia, mas Skadi conta a ela que não quer mais viver. Enquanto isso, Glenn visita Kuklo, um ciclope que trabalha em um workshop, para conversar com ele sobre a criação de algumas ferramentas cirúrgicas, quando ele encontra também Meme, uma linda garota ciclope. A garota parece ter uma queda pelo médico também, e a essa altura nem chega a ser surpreendente, né? Ela não tem muita confiança para andar ao lado do médico e acaba tropeçando, e logo depois também fica presa em algumas agulhas e suas roupas são rasgadas. E mesmo tendo muitas outras pessoas lá, ela acaba dando um tapa na cara do médico, pensando que ele a viu naquela situação, né, que você já sabe. Quando eles finalmente alcançam o chefe, Glenn revela a situação e dá a ele a lista de itens que ele precisaria no próximo mês. A cirurgia seria feita depois disso. Kuklo aceita o contrato, mas diz a ele que não pode prometer nada sobre as agulhas, pois ele não tem os materiais para fazer. Glenn diz a ele que tudo será providenciado pelo hospital, e ao ouvir isso, Kuklo dá o trabalho a Meme. A princípio ela pensa que vai falhar e tudo será culpa dela, mas Glenn consegue convencê-la. E em outro lugar, Aranha está na clínica onde pratica a cirurgia com Kunai, enquanto Meme trabalha muito num projeto que lhe foi atribuído. Ela acaba trabalhando até a exaustão e é trazida para a clínica após passar mal. Acontece que ela estava trabalhando tanto porque havia encontrado um novo método para fazer as agulhas mais fortes e finas. Então ela mostra a todos o seu novo plano e recebe elogios. Depois disso, Glenn chega até o local para convencer Skadi de fazer a cirurgia. Enquanto isso, Saf, Aranha e Tissalia não se importam com o mundo e decidem ter uma noite de garotas em um barzinho local. As três meninas acabam bebendo tanto que já é tarde da noite enquanto elas voltam para casa. Quando elas voltam para a clínica, Saf pega a Aranha roubando
voando uma escama de dragão e tentando fugir, ela é parada por Tissalia e Saf. E em vez de entregá-la à polícia, como qualquer pessoa faria, Saf e Tissalia têm uma conversa séria com a Aranha. Aparentemente a Aranha também se apaixonou por Glenn e mesmo que isso não justifique seu roubo, as meninas acabam perdoando ela. E de volta ao salão do conselho, Glenn alcança Skadi, onde ela mais uma vez explica por que ela se recusa para fazer a cirurgia. No entanto, Glenn diz a ela que ela merece viver mais uma vida feliz e convencendo ela que os pecados dos seus ancestrais não tinham nada a ver com ela. E Skadi finalmente aceita isso e decide fazer a cirurgia no final. E na noite da cirurgia, Glenn, Tully, Saf e Aranha operam Skadi, enquanto todo o povo na cidade torce para que tudo dê certo. E depois de a noite longa e os médicos trabalharem intensamente, eles ficam agradecidos pois a cirurgia foi um sucesso e toda a cidade fica sabendo que sua líder estava viva e passando bem após a cirurgia. E depois de se recuperar e descansar por algum tempo, Skadi finalmente consegue chegar a uma cerimônia pela primeira vez desde a cirurgia. Ela se dirige a seu povo e diz a eles com um sorriso no rosto que sua vida agora estava fora de perigo e ela estava indo muito bem. E Skadi também volta às suas funções, mais saudável do que antes. Mais tarde naquela noite, uma festa acontece na cidade com Glenn trazendo de volta para casa todas as garotas que ele tratou até agora. Saf está mais uma vez com muita raiva e ciúmes, porque eles não podem ter algum tempo sozinhos juntos. E tudo para Glenn estava indo muito bem, já que havia várias garotas monstros ao seu lado como sempre fazem. O cara é quase um mestre Pokémon, mas em vez de Pokémon, ele está capturando o coração das garotas de todas as espécies que ele pode encontrar. Mas e aí, o que é que você acha? Com quem o Glenn deveria ficar? Galera, e é isso aí, este foi o resumo de Monster Musume, e se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que é de graça e se inscreve para você continuar acompanhando mais vídeos como esse aqui no canal. Agora escolha outro vídeo que eu te recomendo aí na tela e a gente se vê lá.